casa, que nos intui, que nos auxilia no nosso dia a dia, que possam agora nos ajudar a absorver os conhecimentos que o André vai nos passar, que a Gabriele vai ler do Evangelho, que essas mensagens possam ficar no nosso coração durante essa semana, nos ajudando a melhorar e a crescer enquanto espíritos. Agradecendo ao amparo da espiritualidade, damos por aberto os trabalhos de hoje dessa casa. Assim seja. Conhece-se a árvore pelos frutos. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e nem se colhem cachos de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro de seu coração, e o mal do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala aquilo que o coração está cheio. Guardai-vos dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas, e que por dentro são lobos roubadores. Vós os reconhecereis por seus frutos. Acaso podem-se colher uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós os reconhecereis, pois, pelos seus frutos. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. O diálogo com a espiritualidade ou com os espíritos, sempre tem ocorrido ao longo da história humana. Vamos lembrar do Velho Testamento, está repleto Abraão se comunicando com os mensageiros, de Jeová. Vamos encontrar Moisés ao subir no Monte Sinai, que recebe inspirações para os 10 mandamentos. Encontraremos um pouco mais avante o rei Saul, que vai até Endor falar com a médium da época para se comunicar com o espírito do profeta Samuel, já desencarnado, e ocorre a comunicação. Vamos avançando mais, lembramos que os gregos também conversavam com espíritos. Temos Pitágoras, o grande estudioso da matemática, que havia elaborado uma mesa para comunicação com espíritos em sua época. Lembraremos do grande filósofo, pai da filosofia, Sócrates, que está na história, falava diariamente com o seu bom gênio, com o espírito invisível que lhe acompanhava. Recordaremos Platão, seu discípulo honroso, que nos fala que o mundo da matéria nada mais é que um pálido reflexo do mundo das ideias, ou mundo espiritual, poderíamos definir desta forma. Lembraremos que aquele que vai ser conhecido na Igreja Católica como Santo Agostinho escuta uma voz no jardim que lhe chama para abrir a Bíblia, e a partir de então se converte da sua vida até então um tanto desvirtuada para um projeto mais grandioso de vivência. Encontraremos vários e vários em ideologias diferentes, em povos, em crenças, a comunicação com os espíritos. Lembraremos também que, mesmo nas regiões mais tribais, o xamã comumente entrava em contato com seus antepassados solicitando apoio na caça, na pesca, na sobrevivência do seu povo. Então a cultura da comunicação com os mortos está presente há muitos e muitos séculos. Lembraremos que na atualidade, agora, na era moderna, em 1959, um sueco, Jürgensen, estava a gravar vozes de pássaros, que era um hábito seu. Ele era artista, fotógrafo, e se espantou ao retornar sua fita magnética. Estamos na época ainda do cassete, nós estamos no MP3, ao captar vozes que não haviam naquele ambiente, que estava isolado no seu sítio, e começa a perceber que, a princípio, achava que havia captado rádios externas, que depois ele, analisando, não seria possível, e viu que vozes e determinados assuntos não condiziam com as rádios, as transmissões radiofônicas da época. Mais tarde,
ao continuar suas pesquisas, mesmo dentro de casa, havendo efeitos de fenômenos materiais, escutando inclusive vozes, mesmo não sabendo que eram ainda vozes de desencarnados, ali gravadas, o som dos ventos na sua região, começa a escutar sussurros, continue a gravar, grave novamente. Inclusive sua própria esposa relata que havia escutado alguma coisa e veio à sala perguntar se ele estava com alguém a conversar, do que se tratava. E ele, continuando suas pesquisas, gravando mais e mais vozes, através dos próprios comunicantes, como outrora acontecera ao grande Allan Kardec, onde os próprios comunicantes disseram que somos os espíritos. E eles a falam, somos aqueles que viveram na carne. Ele escreve um livro posteriormente, na qual vai ser um marco do início da nova forma de comunicação entre o plano material e espiritual. A transcomunicação, a EVP, as fitas gravadas das vozes daqueles que já foram, mas continuam mais vivos do que nunca. Jürgensen é um grande divulgador, porém não é o pioneiro propriamente dito. Antes dele, grandes nomes como Thomas Edison, o grande inventor norte-americano, também procurou criar um maquinário próprio para entrar em contato com o além. Como Nikola Tesla e o próprio Guilherme Marconi, o criador do rádio, abrindo parênteses, como o Landau de Moura, aqui no Brasil, tentaram sim criar os seus equipamentos radiofônicos. Cambraia, o grande inventor paulista, se não me falha a memória, na qual desenvolveu o tecido que leva o seu nome, também patenteou no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional, um equipamento cujo objetivo era a comunicação com o além. Então vemos que o Brasil também, naquelas épocas iniciais do século XX, tentou também a transcomunicação. Não é algo novo, mas vai ser através desse sueco do Jürgensen que vai se expandir de uma forma extremamente divulgar a nível mundial. Após ele, ao lerem o livro, o grande filósofo Dr. Haldin vai à sua procura, instrui-se da metodologia utilizada e começa também a praticar as gravações nas fitas magnéticas. Ele registra, após anos de estudo e pesquisa, 72 mil vozes. Cataloga com os mais variados assuntos, divulga com o peso do seu nome, de grande pesquisador e erudito que é, a qual ajuda a divulgar ainda mais essas novas pesquisas, esse diálogo com o além. A vida continua, está provado, está contido em formas como, desde o início, desde 1857, com o Livro dos Espíritos, e até anterior, em 1848, quando ocorre o surgimento das mesas girantes, o início, no século XIX, através das irmãs Fox, em Hydesville, nos Estados Unidos. A comunicação com os espíritos, através de fenômenos materiais, como são as pancadas, a movimentação de mesas que batem ao chão e dão pancadas, respondendo a perguntas daqueles presentes. Vejam que nada mudam. Pesquisadores daquela época começam a falar, não, mas necessitamos de provas para acreditar nisso. Algo mais material. Passado apenas 100 anos, a providência nos brinda através de provas mais concretas, de acordo com as nossas pequeninas ainda e parcas capacidades de aceitar os nossos preconceitos. Ainda assim, passado já 40, 50 anos, a transcomunicação não recebeu a devida atenção dos pesquisadores contemporâneos. É uma pena. Nós vamos encontrar ainda, depois, em 1870, um americano, George Meek, que vai criar uma rádio. Ele pensou, ora, será que não é possível, além de gravarmos em fitas? Porque, entendam vocês, os sons gravados não são totalmente nítidos. É uma nova metodologia que surge. Assim como na época de Kardec, se utilizava as pancadas para a comunicação mediúnica, o que davam mensagens bastante lentas, com dificuldades de comunicação,
2 pancadas, letra B, vamos escrever uma mensagem dessa forma. O tempo que leva. Eram pequenos trechos que aconteciam. Era tudo muito inicial, até o momento que alguém teve a ideia de colocar um lápis num cesto. As pessoas chamadas médium colocavam esta mão sobre o cesto e o cesto se movimentava com lápis para escrever. Mais à frente, teve-se a ideia de tirar o lápis do cesto e simplesmente colocar na mão do médium, que entrava num certo tipo de transe, a qual perdia muitas vezes sua consciência e transcrevia os textos diretamente. Foi um avanço no meio de comunicação com a espiritualidade. Ora, a transcomunicação também tem sido, apesar de ser 50 anos, recebido e tendo avanços, mas de forma muito gradativa, como na época também de Allan Kardec. Naturalmente, os trechos gravados são pouco nítidos, na maioria dos pesquisadores, mas alguns, como o alemão Hans Otto Koningen, que acabou tendo ideias, porque se utilizava ruídos de fundo chamados nessas gravações, para que os espíritos pudessem manipular, porque não se cria nada. Eles utilizam alguma coisa para se criar as vozes nas fitas magnéticas. Mas não vem ao título dessa palestra entrarmos em detalhes técnicos. Ele, criando certas metodologias de infrassons, conseguiu frases muito nítidas, com timbre de voz, de acordo com as pessoas que haviam desencarnados ou falecidos, aos mais leigos. Se houve uma propulsão, foi a rádios, divulgou a quantidade de pessoas no continente europeu que passaram a pesquisar ou a ler, a se interessar sobre o assunto, foi enorme graças a ele. Também a ele. Mães relatando em rádios ao vivo: este é o meu filho que está aí falando. Vamos nos recordar que durante muitas décadas o grande filtro e exemplo espírita Chico Xavier serviu de correio com esta finalidade. Apenas retiramos a questão das gravações para colocarmos o psique do médium em funcionamento. Mensagens muitas vezes mais nítidas que a comunicação técnica, mas a técnica tem a vantagem de satisfazer as mentes, principalmente europeias, não mais afeitas ao misticismo religioso. Após sofrerem as 2 terríveis grandes guerras, perderem esperanças em muitos acessos, a terem uma cultura mais elevada que elimina o fanatismo religioso, não aceitando mais, muitas vezes, certas imposições que ainda nós aceitamos, em termos coletivos e geral, eles se viam uma necessidade de alguma coisa nova para acrescentar nos seus corações. A transcomunicação é algo eficaz para eles, como termos religiosos. Ficamos com a mensagem de Bezerra de Menezes por volta de 1915, através do médium Silvestre Lobato. Lá, Bezerra de Menezes, naquela época já, 1915, avisava aos brasileiros sobre a vinda do rádio e, logo em seguida, da televisão. E dizia mais que este último invento, se referindo à televisão, seria logo à frente utilizado para trazer imagens do plano espiritual, dando início a uma nova forma de comunicação necessária aos encarnados. E que mais que a religião, a ciência seria que levaria o homem novamente ao retorno de uma religiosidade pura e necessária. Na época, claro, os integrantes do grupo acharam aquilo uma loucura. Aparelhos levando imagens através do mundo, do continente, num tipo de visor. Tentaram doutrinar o espírito presente na mesa mediúnica e mandaram o médium ficar um tempo em vigilância e oração. Passado as décadas, os tempos, viu-se que a comunicação era verídica e de fato ocorreu. Surgiu o rádio, como já havia os princípios, através de Marconi. Surgiu a televisão em difusões mundiais, hoje aparelhos comuns. E por fim,
a passado a primeira metade do século, a segunda metade, surgiu a transcomunicação, e mais à frente, por volta de 1980, Klaus Schreiber vai conseguir as primeiras imagens televisivas, fotos do plano espiritual. Imagens, obviamente, não muito nítidas, e outras tantas nítidas por ele. E muitos acabam começando a pesquisar sobre o assunto. Europa, Estados Unidos. Obviamente que nós vemos que no Brasil houve muita pouca divulgação desse fenômeno científico de pesquisa. Talvez devido à nossa cultura religiosa, fanática, mística, não sei. Mas o que nós temos ali nessas comunicações é muito interessante. Porquanto George Meek, como eu estava começando a falar anteriormente, que cria a ideia de criar um rádio para tantos falar e escutar ao mesmo tempo, e consegue, através do seu companheiro William O'Neill, que era um médium eletrônico na época, cria um Spiricom, na qual conseguem gravar várias comunicações via dupla, de lá para cá e de cá para lá. Registram e começam a divulgar suas noções. Mais à frente, o orientador espiritual, George Miller, aos poucos vai cancelando a comunicação, afirmando que não é o momento propício ainda para isso, devido às falhas e à baixa evolução ainda que nos encontramos em termos de moralidade. Porque se vê que os operadores começam também a sofrer influências perturbadoras. Porque como o aparelho registra vozes, a qualidade moral por trás dessas vozes fica ainda na sintonia dos operadores que eles se encontram. Muitos, apesar da boa fé, acabam se levando por uma fascinação. Nos lembra, nossa, com muitos detalhes, da obsessão espírita. Nada muito diferente, mudou apenas o meio de comunicação. Quantas vezes agrupamentos espíritas recebem mensagens nas suas mesas mediúnicas e se fascinam com o conteúdo, a consideram verídicas e não analisam, não veem os critérios se aquilo é a realidade, se é um espírito sério ou não. Não estou falando da fraude por parte do médium, estou falando do misticismo que pode e faz parte sim desse convívio. Nós somos uma doutrina muito recente ainda no mundo. Mas quando se fala de um médium, de uma mensagem, as pessoas tendem a aceitar já de primeira, sem uma análise crítica sobre a qualidade daquela mensagem. Se conhece a árvore pelos frutos que gera, e pelos frutos se conhece a árvore. É preciso ver e não aceitar. Surge um nome mais digno na psicografia, as pessoas tendem, meu Deus, recebi uma mensagem do Bezerra de Menezes, que maravilha. Mas tu vai ler o conteúdo, não condiz com aquele nome. Ou díspares, coisas sem sentido. Nessas pesquisas de transcomunicação tem ocorrido muito isso também. As fotos, as transfotos que eles chamam, muitas vezes tem os leigos e os opositores, como há hoje, houveram outrora, há fotos de informações como da Maggie Rausch, que apesar de todo o seu nome muito bem digno do seu esposo, com vários trabalhos sérios, mas muitas vezes ocorreram captarem vozes ou imagens equivocadas, com informações equivocadas, como um certo palácio que se dizia ser do plano espiritual, de um determinado espírito, e se verificou que era nada mais que um palácio nas regiões de Calcutá. É fraude do casal? Não considero. Um casal que tem trabalhado há décadas nisso, não teria por que fazê-lo. Mas trata-se sim de espíritos que estão a fim de perturbar o andamento da carruagem. Mas eles não têm uma coisa, eles desconhecem o trabalho desse grande pesquisador que os antecedeu, desse investigador que deu diretrizes de segurança para a pesquisa séria paranormal. Esse desconhecido por nós chamado Allan Kardec. Tão falado, mas desconhecido por todos nós.
as diretrizes de segurança que há no Espiritismo são as mesmas diretrizes que devem ser colocadas na transcomunicação. E ponto. O mesmo critério de análise. Mas você vê muitos pesquisadores, e aí nós compreendemos por que o plano espiritual deu uma acalmada na transcomunicação. Porque se viu grupos começando a entrar no que chamamos de fascinação, se deixar levar muitas vezes pela maledicência, pela astúcia de certos agrupamentos de espíritos equivocados. Como há também no movimento espírita, certas casas que se deixam em determinados momentos levar, ou médiums se fascinar. Mas todo fascínio, como os bons espíritos nos alertam, provém, e está lá no livro dos Espíritos, o capítulo 9, fala todo sobre a intervenção espiritual, os aconselho a ler, que ao final das contas, Kardec já falava naquela época, são as nossas emoções, os nossos sentimentos que prevalecem, a nossa forma de pensar. No final, somos nós que damos a ligação. Então, muitas vezes, um pesquisador, mesmo que não seja, não estou falando que é uma pessoa má, mas muitas vezes nós não somos, mas naquele momento se deixa levar tanto pela vontade de transparecer aquelas novidades, de estar fazendo parte daquilo que não deixa de ser uma forma de prepotência ou orgulho, que há muitas facetas que nós ainda não estudamos sobre o orgulho, é o ponto de ligação necessário para que esses espíritos se apresentem. Temos um caso deste casal na transcomunicação famoso, que se deixa levar por um espírito que se diz um espírito que jamais havia reencarnado, que é orientador, mas que necessita que as pessoas, que eles divulguem isto, que ocorrem essas imagens equivocadas em alguns momentos. Há coisas boas também. Mas nós vemos pelo teor do assunto daquele espírito, e comparando com o livro dos Espíritos, que em nenhum momento os grandes espíritos se promovem a si mesmo. Então nisto, se eles tivessem, e é desculpável o caso deles, se eles tivessem conhecimento espírita que nós temos, seria uma análise totalmente diferente. Mas aí eu pergunto, nós temos esta base, mas não pesquisamos. Estamos condicionados ao igrejismo. Não que a religião não seja boa, é ótima. Tudo que nos leva a Deus. Porque todos os livros e estudos do Evangelho que Emmanuel nos coloca e outros bons espíritos são as diretrizes de segurança que impedem, muitas vezes, que esses espíritos nos perturbem. Se não há cobrança moral, pode ocorrer acoplamentos perispirituais com essas entidades em desequilíbrio. E a culpa é nossa, não são deles. Mas muitas vezes, no decorrer dessas décadas de espiritismo, vemos os espíritos quererem culpar os espíritos obsessores pelas suas atitudes equivocadas, quando somos nós sempre a tomada. Claro, cada qual tem o seu quinhão, de culpa no cartório. Aproveitando esse gancho da obsessão, quando falamos diálogo com os espíritos, nos lembramos da casa espírita, da mesa mediúnica, do médium propriamente dito, daquele que faz o papel de escutar, que é chamado de doutrinador, aos espíritos que se apresentam. Muitas vezes sabemos que em vez de ocorrer o diálogo, que é sempre a conversa entre duas entidades, desencarnado e encarnado no caso, acontece um monólogo. O doutrinador quer doutrinar, quer que aquele espírito vá para a luz. Mas o que é a luz? Quer forçar a barra. Ele deseja muitas vezes ficar horas falando, mas poxa, como é que o psicólogo faz no nosso cotidiano? Ele escuta. Quer que o obsessor é visto como uma entidade maléfica. Nada muito diferente do que acontecia no exorcismo. O exorcismo demonstrou que não funciona. Porque não há entidades maléficas. Há pessoas equivocadas, num estado perturbador.
e sabemos das leis de justiça. Nada nos ocorre que não seja, na verdade, que não tenha sua causa. E aí vemos, às vezes, um doutrinador tentar falar palavras bonitas, decorebas, orações grandiosas e não surtir efeito. Porque está preso a esse fanatismo, a esse igrejismo. Porque não é nada de novo os conceitos. Não leu Kardec. Esse pesquisador que se correspondia no mundo todo em sua época com vários agrupamentos religiosos. E um desses agrupamentos, há um caso, um estudo de caso muito específico. Está na Revista Espírita de 1865. Este espírita lá se apresenta, fala nos casos de uma jovem chamada Valentine, de 13 anos, que está sofrendo subjugação de um espírito. Começa a ter convulsões em determinadas horas do dia. É preciso 10 homens para segurá-la diante da força que se apresenta. Sabemos hoje, né, que uma pessoa alterada chega a duplicar, a aumentar sua força de forma incrível. E não davam conta. Já haviam tentado os pais de tudo. Chamaram mais de 4 médicos. Na época haviam praticado as técnicas da época. Sanguessugas, ervas e todo o tipo de metodologia contemporânea de Kardec. Nada surtiu efeito. Por fim, foram à igreja até um determinado eclesiástico de renome, conhecido, que deu um determinado pó para dar à menina, fez a missa voltada a esta menina, e no dia seguinte ela teve 14 convulsões, estados alterados que jamais tinham, pior do que antes, demonstrando a ineficácia até ali. A ineficácia destas pessoas que aplicaram o auxílio. Por fim, este espírita vai até os pais, oferta a ajuda e naquele dia, se não me engano, era 16 de setembro de 1864, chama a mesa mediúnica e invoca, sim, aqueles primeiros seus mentores para orientarem. Os mentores orientam que viria um espírito X e deveriam tratar com muito respeito, com muito amor e carinho em todo momento, escutar para posteriormente ajudar. Era a primeira sessão de algumas que iriam ocorrer. O que nós vemos na atualidade são agrupamentos espíritas ansiosos de doutrinar, de auxiliar o espírito ali que se apresenta perturbador numa única sessão. É estranho. Uma terapia entre os homens é feita em várias sessões. Por que se acharia o espírita em capacidade de modificar o estado mental de uma pessoa em uma única? Claro, há toda uma providência por trás. É possível, sim, mas não é o doutrinador que faz isso. Muitas vezes o doutrinador está apenas na fase final de toda uma preparação que já tem ocorrido há dias no plano espiritual. É invocado esse espírito, se apresenta rancoroso, com muita raiva, ódio. E ele fala: você é nossa irmã, assim como essa menina. Por que está fazendo isso? Não vou lhes falar. Não quero saber. Ela vai pagar. Não vou largar. Vocês querem me enganar. Não vão conseguir. Terminado. Vocês querem me prender? Não, você está livre para fazer o que bem deseja. Mas pense, reflita sobre o que nós estamos falando. E parte o espírito. Termina essa sessão. Ao dia seguinte, o espírita, o dirigente daquela sessão, vai até a casa da menina. Chega-se lá, ela está naquela convulsão. 4 homens tentando segurar a menina. Ele chega, impõe a mão sobre a fronte, outra sobre o estômago. A menina aos poucos vai se acalmando e volta à normalidade. Ela olha, porque ela não tem consciência do que está lhe ocorrendo. Vemos nessa questão, está em Kardec. A fluidoterapia já está presente desde o início de Kardec nos agrupamentos espíritas. Não foi nada esdrúxulo, nada fora dos padrões. O magnetismo sempre esteve presente. Está ali praticando a fluidoterapia, o passe, para um recurso de emergência. Ele fica observando, fica mais um tempo,
a menina fica calma, vai embora. Quando ele vai embora, a menina novamente entra naquele transe, naquelas convulsões, é retornado, e isso acontece 2 dias seguidos. O pai solicita que sempre às 5 da tarde aconteciam as convulsões. No dia seguinte, o nosso amigo espírita vai para as 5 da tarde, as convulsões aconteceram antes. O espírito já está, com a sua astúcia, preparado para a vinda daquele novo inimigo na cabeça dele. É chamado novamente a uma sessão, conversado, aos poucos, o dirigente vai falando, nós vamos orar por você, você também é nossa irmã. Ela desconfiada, vocês estão me fazendo promessas demais, eu não acredito em vocês. Eu tenho vivido sozinha no sofrimento, no ódio. Ninguém para me socorrer, nem Deus, nem ninguém. Durante anos tenho andado, perambulado, sozinha. Por que só agora? Perguntas válidas para quem está no desequilíbrio. Não há como você falar que naquele ódio ela não poderia enxergar espíritos bons. Estava cega na sua perturbação. Não nos cabe aqui entrar nos detalhamentos, mas para vocês verem como tudo se vai. Por fim, aos poucos esse espírito vai diminuindo o seu ódio, e ao diminuir o ódio, consequentemente, a menina vai diminuindo suas convulsões. Porque a causa das convulsões era espiritual. Está lá. Esse estudo de caso é um estudo fantástico para aqueles que estão estudando sobre doutrinação. Contém tudo lá. Como se fala calmamente com o espírito. Que aquele espírito não é maléfico, é um ser humano que está em desequilíbrio. Por fim, o espírito retorna numa sessão em que está presente o pai e a jovem Valentine. Pede perdão à menina e gostaria de escutar o perdão da parte dela. Nesses 8 dias de trabalho espiritual, de desobsessão, que levam 8 dias para se concluir, vão explicando a Valentine o que tem acontecido e ela, eu perdoo e lhe amo, minha irmã. E por fim ela fala o que havia desenrolado. Na verdade, o espírito ali presente, de Germani, se tratava da avó do pai da menina. E a menina, Valentine, nada mais era que uma das suas filhas. A avó havia assassinado um dos filhos da mãe. E neste inteirinho, as duas criaram um ódio mortal. E mesmo no plano espiritual, continuaram a se degladiar. Reencarnada, a mãe, agora como filha do Sr. Laurent. A avó ainda, presa aos laços do ódio, continuou a lhe perseguir. Passado agora, esclarecido sua situação, visto que não está sozinha, seguiu junto aos bons espíritos para continuar seu estudo, sabendo que deveria retornar um dia à carne para enfrentar os efeitos das suas causas, com um esclarecimento diferente. Mas o que temos ali nesse diálogo, e que nos é importante para nos orientar, há uma causa por trás daquele caso extremamente dolorido de obsessão. Os pais sabem da história e percebem, porque a menina no sono falava muitas vezes sobre os rochedos, e o pai sabia que a avó havia jogado a criança no rochedo, que era no caso, né, irmã da mãe dele. E a educação, o respeito, os próprios mentores espirituais falando em determinados momentos para o dirigente, você vai tratar ela com muito respeito. Agora você tem que estudar o que você vai falar para ela. Não transpareça indiferença, não transpareça dúvidas, porque ela pode estar melhorando no meio daquele processo, mas qualquer dúvida ela vai ficar desconfiada e voltará atrás. É um momento decisivo, estamos dando a você a oportunidade de nos auxiliar. Porque não pensem vocês que a espiritualidade não tem auxiliado esses espíritos no decorrer dos séculos e antes do espiritismo.
a mediunidade, o intercâmbio mediúnico nos vem para favorecer a nós encarnados reparações também, aprimoramento. São oportunidades de praticarmos a caridade, o auxílio. Mostrar que existe esse intercâmbio entre os dois mundos. A transcomunicação já nos traz provas indiscutíveis da imortalidade. Mensagens daqueles que partiram, os correios de luz. Nós vemos no livro de Marcel Souto Maior, esse grande repórter que acompanhou Chico Xavier durante muito tempo, algumas práticas em psicografias públicas solicitando informações de parentes, com detalhamentos, o que nos deixa bastante preocupados, não só pela questão das fraudes, não estamos dizendo, mas pelo animismo que grandes pesquisadores já nos trouxeram. Ora, muitas vezes a tua vontade muito grande como médium de ajudar e sabendo de informações íntimas dos familiares pode gerar inconscientemente uma psicografia falsa, sim, imaginativa, não fraudulenta no sentido de fazer para enganar, mas gerar sim equívocos. Então por isso que aqui na CEIU nós não aceitamos informes, não fazemos as entrevistas prévias. Preferimos a espontaneidade das mensagens psicográficas, a fim de dar credibilidade às mensagens. Porque senão, como seria? Aceitar simplesmente pela crença, como alguns dizem, a mensagem vem para aqueles que creem, não para os que não creem. Ora, mas então deixaríamos de lado todo o conhecimento que Kardec nos deixou, as análises de critérios, para diferenciar o trigo do joio? Simplesmente acreditar porque temos que acreditar? Se não acreditarmos, não merecemos? Não, não é bem assim. Não são os extremos. Muitas vezes são mensagens, são conceitos enganadores. Nós devemos analisar psicografias. E o fato aqui de não recebermos os informes íntimos de parentes é justamente para garantirmos essa credibilidade, essa espontaneidade numa mensagem. Esta é a prática que deve ser feita numa psicografia séria. Qualquer outra, os informes são para melhor facilitar a sintonia com o espírito, tudo bem, mas Kardec invocava na sua época vários espíritos, sem essas necessidades. É melhor praticarmos desta forma. Se não vier, não veio, mas se vier, olha que maravilhoso. De repente uma pessoa que não acreditava, um pai que acompanha a mãe, que às vezes de repente quer a mensagem, recebeu uma mensagem, mas ele tinha falado tudo para o médico. O pai que é cético, de repente, recebendo uma mensagem dessa, com tal credibilidade, pode ser ajudado em muito. Porque a dor de um coração dilacerado é muito grande. Só quem passa ou passou sabe disto. Então temos que fazer alguma coisa séria, uma metodologia adequada para isso. Não podemos ser tão vãos, né, de querer novamente incutir o fanatismo no meio espírita. Vocês não podem querer achar que o fato de vir aqui, sentar numa cadeira uma vez por semana, escutar uma palestra, vai tornar a vida de vocês um mar de rosas. Não é esse o objetivo do espiritismo. Se moldou assim no Brasil, se adequou à nossa forma cultural. Na Europa tem seguido um caminho diferente, adequado ao jeito deles serem. Há um certo e um errado? Não há. Há uma moeda que tem dois lados, sempre. Mas nós temos que fazer um pouco mais. Me admira que nós, tendo todas essas instruções, ignoramos a transcomunicação. Vários centros, não sei se preocupados em que o médium perca a sua função para o rádio de válvulas, não quer estudar a transcomunicação. Não, claro, nós sabemos da continuidade da vida. Mas como prova, nós não divulgamos o espiritismo, a fim de que outros tenham a grata satisfação de acreditar também na imortalidade? É apenas para nós mais uma prova. Não é um meio de fortalecermos talvez a nossa fé. Talvez para vocês seja. Mas tem diretrizes de segurança. Não se deve simplesmente praticar essa transcomunicação ou a mediunidade em casa de forma vã e curiosa. Porque você pode entrar numa sintonia equivocada. Muitos operadores, como falado anteriormente, foi cancelado esse tipo de comunicação porque estava gerando transtornos aos operadores.
obsessões simples, que todos nós estamos fadados a ter e temos durante o dia. São aqueles momentos em que nós nos desequilibramos. Nós só chamamos para junto de nós aqueles que são iguais. Talvez eles consigam amplificar algo, aquilo que nós já temos, mas não criam nada de novo. Não criam a raiva em quem não tem raiva, não criam a ansiedade em quem não é ansioso. Não criam a lamúria, a fofoca em quem não tem esses vícios. Amplificam aquilo que já temos. Muitas vezes somos nós que estamos chamando primeiro, pelas nossas atitudes. Porque o pensamento é um gerador vivo, que gera seus campos magnéticos e, como o ímã, atrai as suas limalhas semelhantes. Então podemos sim gerar doenças em nós mesmos. O Evangelho não é simplesmente uma diretriz bonita que Jesus nos colocou, que os Espíritos nos solicitam. É sim um meio eficaz de saúde, é um receituário médico. Na qual, a partir do momento em que nós geramos campos de alta frequência que estejam em desalinho com esses campos perturbadores, muitas das doenças vão nos deixar. Hoje se alastra muito a depressão, mas o que é a depressão? Da onde provém? Não é geralmente quando nós estamos em depressão ou tristes, é porque alguma coisa nos afetou e que nós não aceitamos. Muitas vezes é o ego ferido. Claro, a depressão é um grau à frente em que é uma psicossomatização de doenças no corpo físico, mas que, se olharmos, o gatilho é emocional. Os espíritos já nos falam na época de Kardec. As emoções são as ligações. É preciso trabalhar, e é isso que solicita. O Evangelho não é uma coisinha bonita para você pegar um livro, seja o Evangelho Espiritismo, seja a Bíblia, abrir bonitinho, botar na estante e achar que aquele livro, por si mesmo, vai trazer alguma energia que vai te modificar. Não há energia exterior. Energias vão te auxiliar. O que são energias? São interferências, são conselhos. Assim como há espíritos perturbadores que nos aconselham mal, sempre há o oposto. Espíritos benéficos que equilibram. Está lá no livro dos Espíritos. Não é novidade que estou falando. E deste equilíbrio eles nos falam, sobra o livre-arbítrio de escolher fazer o bem ou fazer o mal. Então nós não podemos, de forma alguma, culpar os espíritos quando escolhemos errados. Se não podemos, e os espíritos podem ser desencarnados e encarnados, não podemos culpar o outro. Ah, foi ele que me manipulou, foi ele que me influenciou. Mas no final das contas, quem escolhe somos nós. Fazer o certo ou o errado. Bater num carro, não ter ninguém olhando e sair de fininho. Ou deixar um bilhete com o seu telefone para pagar aquilo que você danificou do outro. Responsabilidade. Mas nós achamos que aquele é o tolo. E o esperto é aquele que saiu de batida. Não tem ninguém, beleza. Ah, é só um arranhãozinho. Mas foi você que fez. Você é o responsável. Cabe a você corrigir. Valores invertidos. Isso tem um custo. Ah, então vamos receber castigo? Não é castigo. Trata-se justamente desses campos magnéticos que o pensamento gera. Nós vamos nos lembrar daquele fato. Podemos não ter consciência que aquilo é errado, até achar, acreditar, poxa, que aquilo não tem problema nenhum. Mas aquela atitude, aquele pensamento, aquele sentimento tem a sua frequência específica. E outros, em ressonância, irão nos sintonizar. Talvez você hoje esteja na corda bamba, mas aquela sintonia, às vezes, vamos dizer, uma FM tem muitas estações. Uma M, as estações da M não se conectam numa estação FM. Mas aquela M, tendo várias estações, e eu ficando naquela M, outras estações poderão entrar, como a gente pega os rádios antigos com uma
emissora interferia na outra. Pode interferir em nós. Pode ser uma pessoa muito mais equivocada do que nós. Ah, mas então, como é que pode? Qual é a sintonia? Ele é mais, eu sou mais evoluído? Não, você não é mais evoluído. Você está melhorando, mas ainda está naquela frequência. Merece aquele tipo de acompanhamento. Não fez por merecer. São pequeninas coisas que fazem a diferença. Que nos tempos atuais diferem o que é certo e o que é errado. Mas a gente fica chorando, esquece que o Espiritismo é cruz, ao final das contas. O mundo não é um mar de rosas. Nos é lícito, sim, trabalhar por um lazer, para se divertirmos, sermos alegres, mesmo diante dos sofrimentos, transmitirmos confiança aos demais, levarmos um sorriso de conforto, não amarelado, mas sincero. Mas o mundo é provas de expiação, é aprendizado. Não estamos aqui para passear, para tirar férias. Mas muitas vezes se vê o espírito equivocadamente dando a caridade material, e quando não recebe o retorno ou a gratidão daqueles, ou o mérito que ele acha que deve possuir por parte da espiritualidade, ficar, se achar injustiçado, sair, né? Eu vou sair do espiritismo. Nunca esteve dentro. Não compreendeu isso. A partir do momento que nós compreendemos que o espiritismo é o cristianismo, e o cristianismo nos solicita, meu Deus, dai a outra face. Se te pedem para andar 1000, anda 2000. Ama sem esperar retorno. Ajuda indistintamente a todos, sem escolher que aquele vai te dar uma vantagem depois à frente. Aquele, poxa, eu quero fazer parte do círculo dele. Esse ali, cara, é muito chato, ou é uma classe, no teu ponto de vista, né? Uma classe social equivocada, mas ele de repente vai ser o Lázaro no futuro, no mundo espiritual, que vai lá te buscar lá dos fundos da tua inconsciência. Dividir as pessoas pelo que elas ganham, por que elas vestem. Julgar os outros, está cheio aí, gente. Está cheio de pessoas que fazem isso. Mas nós não podemos fazer isso. Não podemos julgar as pessoas pelos títulos que têm, ou achar que isso é importante. Devemos escutar o outro, não querer aparentar mais que o outro. Se o outro, intelectualmente hoje, está numa posição ou com conhecimentos que abaixo de você, para que tentar aparentar, jorrar um monte de palavras bonitas? Porque eu estou ensinando a ele. É muita prepotência. Nós não conseguimos nem ensinar os nossos próprios sentimentos. É melhor ficar calado. É melhor nós vivermos para aprender. É uma escola no nosso mundo. Nós devemos nos esforçar mais. Sair desta cultura de igrejismo. Vocês não podem querer fazer barganha com Deus. Achar que podem vir uma vez por semana, aqui ou em qualquer outro lugar. Seja depois numa igreja, seja depois num templo budista, seja onde quiserem. Que o fato de virem aqui vai lhes dar algum tipo de vantagem. O fato de vocês estarem participando de uma mesa mediúnica, estarem agora trabalhando de voluntário, lhes dá alguma credencial para que a vida haja diferente? Não vai. A vida são leis de causa e efeito. Tudo isso é para que vocês possam interpretar o que acontece com vocês de uma forma mais positiva. Terem mais garra, mais vontade de alterar, de reparar. Isto sim é o que os Espíritos têm nos solicitado esse tempo todo. Se me permitem, para finalizar, vou ler aqui uma mensagem de Dalva de Assis, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que resume com muita mais propriedade do que eu pude aqui transmitir o que necessitamos. Ama sem exigência, serve a todos, ampara indistintamente e não desesperes.
Tem bom ânimo sempre. Ora pelos adversários. Isso é tão difícil. Ajuda a quem te calunia. Pior ainda. Perdoa 70 vezes 7. Nossa, isso são frases de milênios. E nós ainda não aprendemos. A quem te pedir a túnica, oferece também a capa. A quem te pedir a jornada de 1000 passos, caminha com ele 2000. Renúncia é conquista. E nós queremos muitas vezes, depois de trabalhar umas horinhas, termos dinheiro, temos direito ao quinhão maior. Mas Chico renunciou completamente. Ele é o futuro de nós, é o homem espiritual por completo. É quem realmente dialoga com os espíritos. A dor é bênção. É preciso compreender isso. Sacrifício é glória. É glória. É preciso sacrifício na vida. Ah, mas isso parece tão doentio, parece tão coisas para baixo. Não. Quando você compreender isso, você não tem nenhum desânimo a respeito disso. Essas ideias de que, acredite em Jesus e você vai ter prosperidade material, é papo furado. Prosperidade material vem de leis próprias. Trabalho, esforço, suor, dedicação, inteligência. Ponto. Não é moeda de troca. Não pode ser. Prosperidade emocional, isso sim. Claro, você tem sintonia com bons espíritos, eles vão te ajudar, tenho certeza. Mas não use como moeda de troca. Nem inconscientemente, tenha ciência disso. Chico Xavier morreu rico? Já diz tudo, né? E tinha mais mérito que todos nós juntos. O trabalho é superação. A luta é pão da vida. A cruz é o triunfo. A morte é ressurreição. Ou seja, ressurreição é a vida nova, a vida verdadeira que nos surge. Tudo isso passará. É questão de tempo. É questão de tempo. A vida é muito rápida, gente, para a gente se perder em inimizades, em desesperação, ficar choramingando com o travesseiro, porque eu não tenho aquilo lá. Não vale a pena. Quando você viu, já passou tanto tempo, você já saiu da adolescência, já teve as suas famílias, já tem os filhos, logo vem os netos. Passou. E você, em vez de trabalhar, de amar, de estar junto das pessoas, de fazer algo diferente na vida, você perdeu a oportunidade. Porque ficou sempre na mesmice de esperar que uma força fora de você mesmo venha fazer o trabalho que te compete. Vamos orar. Vamos pedir que Jesus sempre esteja, como sempre está, ao nosso lado, nos orientando, e façamos o nosso esforço essa semana. Façamos a nossa parte de sair da mesmice, de sair de dentro de nós mesmos, de dar um passo além, trabalhar, renúncia. Pode ser em casa, pode ser com um parente, pode ser na casa espírita também, pode ser no estudo, no melhorar nos termos que se usa, fugir da piada vulgar, do palavrão. Sim, isso também é melhoria de sintonia. Ou vocês acham que um Francisco de Assis vai ficar do lado de vocês falando um monte de palavrão? Mas é que é linguajar comum. Não vai. São coisas que temos que nos melhorar. Cada qual tem o seu quinhão. Falar da vida alheia, ficar falando mal do outro, quando eu vi já foi. Tudo bem, faz parte, nós somos seres humanos, mas temos que melhorar. Não vamos justificar, vamos melhorar. Muita paz a todos e tenham uma ótima semana. Não tem nem o que falar, né? Depois dessa palestra. Obrigada, André. Lembrando a todo mundo, então, mais uma vez, né? Quem tomou alguma bebidinha hoje, né? Confraternizou meio-dia. Então, vamos deixar o passe para um próximo dia, né? Evitar hoje de entrar na cabine do passe. Ficar em paz agora, em silêncio, ouvir a oração do André e aguardar a fluidoterapia.
Então vamos fechar nossos olhos. E agora em conjunto, pedindo em comum, elevando o pensamento ao nosso Senhor Jesus, que nas dimensões maiores se encontra, sempre olhando por nós. Amado Mestre, aqui unidos em pensamento, em emoções e sentimentos. Hoje, Senhor, somente hoje, te pedimos por este mundo, tão cheio ainda de perturbações, provindos de nossos corações. Senhor, queremos contribuir. Com a tua seara queremos estar. Nos ajuda, Jesus, através dos bons espíritos, dos guias que nos acompanham, que esta semana nos instruam novamente, nos aconselhem no sono, no repouso físico. Senhor, faremos um esforço a mais pelo bom combate que temos que travar. Ah, Jesus, dois lados ainda há em nós, um perturbador e uma luz. Nesta luz, vemos a Ti e pedimos que nos guie e seja direção sempre. Nos levanta e nos socorre neste instante. Senhor, somos pequeninos, tão fracos, tão frágeis, tão cheios de vícios, mas com suas virtudes ainda. Fortalece-nos, Jesus. Fortalece-nos, pois somos ainda crianças, necessitando do Teu amparo fraternal. Senhor, muito obrigado pela vida que temos, sim, pela encarnação. Não queremos perdê-la, fazer por desmerecer. Dai-nos novamente mais uma oportunidade. Pela Tua misericórdia, Senhor, te rogamos. Que assim seja.